Hoje, no Imprensa Livre, tenho o prazer de receber o escritor, radialista, intelectual, um dos maiores especialistas em Oriente Médio do país, Vitor Grimbal. Bem-vindo ao Imprensa Livre. Obrigado, Alexandre. Vitor, a gente está nesse momento de um segundo turno tão polarizado, esquerda, direita, PT, PSL, Bolsonaro, Haddad, Barra, Lula, e evidentemente se discute muito a questão como será a relação do país com não só a diplomacia como um todo, mas especificamente com a questão palestina, com o Oriente Médio, porque existe uma acusação a despeito, por exemplo, de uma visita que o Bolsonaro fez a Israel em 2016 e de todas as declarações que ele sempre deu pró-Israel. Em compensação, a gente vê posturas na esquerda muito críticas não só a Israel, mas ao atual governo do Likud, ao Netanyahu. Enfim, o que a gente pode esperar do Brasil, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, em relação a Israel, levando em consideração, no caso do Bolsonaro, as posturas históricas dele, num sentido mais geral da direita brasileira, e o que a gente pode esperar de um governo Haddad ou da esquerda petista em relação a Israel e Oriente Médio? Bom, Alexandre, na verdade, a relação Brasil-Israel, ela começa, evidentemente, a partir da independência do Estado de Israel, em 1948, mas existe um ponto de ruptura muito grande que não foi um caso exclusivo do Brasil, isso foi um fenômeno global, que se dá a partir dos anos 70, com a crise do petróleo, e quando Israel toma diante do mundo, ele transforma, tem a sua imagem transformada, melhor dizendo, de nação Davi em nação Golias. Ou seja, deixa de ser o pequeno que enfrenta o grande e passa a ser o grande que oprime o pequeno, certo, no imaginário coletivo. Isso foi um processo feito artificialmente, fabricado, uma narrativa fabricada dentro do contexto maior da Guerra Fria. Isso surge dentro da União Soviética, da então União Soviética, como uma forma de a União Soviética capitalizar os demais Estados árabes numa causa comum, ou seja, usando Israel como o bode expiatório de todos os problemas reais e imaginários daquela região, tendo Israel como o grande culpado. Então, criam-se novas cátedras de estudos em universidades soviéticas dedicadas a acusar Israel através do sionismo, que foi o movimento nacionalista que gerou o Estado de Israel, acusá-lo de uma série de pechas e mitos antissemitas, muitos deles até bastante antigos. Eles foram recriar e resgatar mitos do século XIX. Então, a partir dos anos 70, com a crise do petróleo, que foi uma crise também programada, né, para atingir o mundo a partir da derrota dos Estados Árabes na Guerra dos 6 Dias e na Guerra do Yom Kippur. Então, a partir da Guerra do Yom Kippur e da crise do petróleo, decorrente dessa guerra, muda também a forma com que diversos países, principalmente os do terceiro mundo, passam a lidar com Israel, porque eles se tornam muito dependentes e muito afetados pelos efeitos da Guerra da Guerra do Yom Kippur. E o Brasil, país emergente naquele tempo, regime militar, segue essa política dos países não alinhados, de se voltarem diplomaticamente contra Israel. Então você tem aí um aparente paradoxo, que isso se deu durante o governo Geisel, regime militar, que vota, juntamente com todos esses países dos blocos mais alinhados à União Soviética, numa resolução que equipara o sionismo a uma forma de racismo, uma resolução da ONU. E isso vai marcar a diplomacia Brasil-Israel por todos os anos seguintes. Existe uma espécie de má vontade do Itamaraty para com Israel desde então. É claro que seria impossível da parte do Brasil simplesmente romper relações diplomáticas e econômicas com Israel. Israel, apesar de ser um país pequeno, de uma economia grande desproporcionalmente para o tamanho territorial, né? Mas tem uma representatividade enorme, mas que não é capaz de fazer frente ao poderio econômico dos demais países árabes.
Então existe uma assimetria de valores, aí falando estritamente do ponto de vista econômico, né? Mas você teve um gesto brasileiro recente, que se deu no apagar das luzes do governo Dilma, que foi a recusa de um embaixador nomeado por Israel para o Brasil. Israel nomeou um embaixador que deveria se instalar em Brasília, e esse embaixador foi acusado de ser um colono, ou seja, de vir de territórios em disputa entre Israel e a autoridade palestina. Curiosamente, toda essa polêmica surge a partir de um gesto de dentro da própria comunidade judaica brasileira, ou seja, dos chamados setores progressistas da comunidade judaica. Quando a gente fala em comunidade judaica, ou seja, a colônia, a turma dos judeus brasileiros, as pessoas costumam associar isso a uma suposta unidade de valores, de ideologias, de crenças, etc. Até porque isso é um mito. Não devem conhecer o ditado judaico dos judeus, três opiniões. Né? Exatamente. No caso, não diria nem que são 3, acho que são 30 ou 300. Trazendo um pouco para o Brasil... Mas voltando, né? Isso, ao clima que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, na sua visão, quando você vê essas duas propostas que são colocadas ao eleitor brasileiro hoje, o PT e o PSL, o Jair Bolsonaro e Haddad, como é que você imagina o Brasil, a partir de janeiro, num eventual governo Bolsonaro ou num eventual governo Haddad, as relações Brasil-Israel? Não há dúvida que, por uma visão meramente voltada para o interesse da comunidade judaica local e de Israel, Jair Bolsonaro é o melhor candidato. Ele, como você mesmo falou na introdução, é um candidato que já esteve em Israel, que nas suas promessas de campanha incluiu e ele sempre faz muita questão de citar. Estive em Israel, conheci as experiências israelenses no combate à desertificação, à seca, ao aproveitamento racional da água. Foi batizado no Rio Jordão? Foi batizado no Rio Jordão, essa imagem ficou bem famosa, né? E tem também as questões da educação. Israel é um país de extrema ponta, né, em educação, tanto educação de base quanto em institutos de ensino superior. Eu também conheci, eu estive no Ternion, que é uma das melhores escolas técnicas do mundo. Universidade de Haifa, Universidade de Jerusalém, estão entre as 10 ou 20 melhores do mundo, etc. e tal. Então ele é um candidato que promete trazer essas experiências para o Brasil e coloca isso até no seu programa de governo. Então, para quem tem essa visão, a visão de um judeu brasileiro, sem dúvida, o Bolsonaro é o melhor candidato para esses interesses. Quando você diz um judeu brasileiro, e aí quando eu na média, ao seu ponto da diversidade de opiniões, tem um ponto que assim, eu não sou, a gente escuta isso até muito, principalmente na esquerda, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Né? Como é que você vê essa diferenciação que se faz entre ser antissemita ou antisionista? Antisionismo é um nome politicamente correto para o antissemitismo. É um eufemismo. É um eufemismo, porque existem 1000 tipos, 1000 maneiras de ser antissemita, em diferentes graus. Agora, você dizer que você é contra a existência do Estado de Israel, primeiro, você já ouviu falar de algum outro movimento que se oponha à existência de um país inteiro? Ninguém é contra a existência do México, ninguém é contra a existência da Colômbia, ninguém é contra a existência do Gabão. O único país do mundo a merecer movimentos contra a sua existência. Então não é contra a sua política, não é contra uma prática, não é contra uma determinada e mesmo países que são tão jovens quanto, né? Você tem Paquistão, Iraque, alguns países que o que se fez nos Balcãs de uns anos para cá. E uma das acusações é que Israel teria fronteiras artificiais. Que país tem fronteiras não artificiais? Isso. Todas as fronteiras são desenhadas através de guerras ou de acordos, ou alguém com uma régua sentado e riscando no mapa. De Westfália para cá, enfim. O Paquistão, você citou, é um exemplo claro disso. O Paquistão foi um país criado às pressas para conseguir separar um conflito religioso que havia dentro da Índia recém-independente do Império Britânico. Por aí vai. A Síria, o Líbano, todos aqueles países vizinhos a Israel têm as suas fronteiras. Jordânia ali. Têm as suas fronteiras criadas num convescote entre ingleses e franceses após a Primeira Guerra Mundial. Então é uma acusação que não cola.
Agora, voltando à questão do ser antisionista, ser antissemita, por que Israel é o merecedor, é o único merecedor de movimentos globais, muito bem representados até mesmo na própria ONU, que questionam a sua existência como um todo? Existe uma frase muito boa, se não me engano, é do Gustavo Perednik, que é um estudioso do conflito árabe-israelense, ele é argentino, e ele fala o seguinte: Israel é o judeu entre as nações. Da mesma forma que o judeu teve a sua existência, ou o direito de ser judeu, de exercer o seu judaísmo, questionado, combatido e até exterminado ao longo da história, Israel passa pelo mesmo processo. Então, eu não consigo diferenciar antissemitismo de antisionismo. Eu posso muito bem aceitar, porque isso é uma coisa natural que acontece até mesmo dentro do próprio país, que haja críticas a posturas, que haja críticas a políticas internas e externas, da forma como o país lida com o conflito, da forma como o país se coloca, que é um exercício da democracia que acontece em qualquer país. Você falando de posturas de judeus de extrema esquerda no Brasil, por exemplo, no PSOL especificamente, onde tem uma comunidade judaica muito ativa, tem muito judeu no PSOL. Tem alguns judeus que militam no PSOL. Né? Alguns judeus que militam no PSOL e muitos dentro dessa visão, né? O chamado antisionista. Não, na verdade, dentro da esquerda, até eu estou falando da própria esquerda judaica, existe também uma... É bom, por uma questão de justiça, a gente estabelecer essa diferenciação. Existem judeus antisionistas, que realmente questionam, como eu estava dizendo, questionam a existência do Estado de Israel. Um exemplo, e eu posso citar esse nome porque é uma postura clara e assumida dessa pessoa, que é o Breno Altman, editor da Carta Capital. Ele é um sujeito de origem judaica, filho de um famosíssimo militante judeu de esquerda, Max Altman, recentemente falecido, e ele fala em todos os seus editoriais, textos, enfim, que ele é um judeu antisionista. Por ele, o Estado de Israel deveria acabar. Essa não é a postura única da esquerda judaica. Existe uma esquerda judaica que é sionista. Existe uma esquerda judaica que aceita o direito de existência de Israel e, mais ainda, ela quer participar da política israelense. São setores da esquerda judaica que são filiados a partidos políticos de esquerda de Israel. Isso que eu te perguntar, quer dizer, se tem uma postura minoritária, a postura de esquerda antisionista é minoritária, como é que você define a postura de esquerda majoritária na comunidade judaica brasileira? Eu acho que eu não tenho como te dar isso com precisão, porque eu não posso fazer um censo dentro da comunidade judaica para atestar isso. Mas da minha na minha percepção, hoje, a esquerda judaica é minoritária no Brasil, como eu acho que nunca foi nos últimos 100 anos. Ela decai muito, até como uma forma de reação à experiência esquerdista dos últimos anos no Brasil. Muitos judeus, em 2002, quando Lula vence a sua primeira eleição, se deixam levar por aquele entusiasmo todo e vão se desiludindo e vão assumindo posturas cada vez mais conservadoras, cada vez mais menos à esquerda, com o passar do tempo, observando a situação do governo de esquerda no Brasil e vendo a relação das esquerdas, não apenas brasileiras, mas do mundo inteiro, com o Estado de Israel. Toda a hostilidade que a esquerda vem apresentando a Israel nas últimas décadas vai afetando e vai provocando uma revisão de ideias e de posturas entre esses judeus. Então, a esquerda judaica hoje encolheu muito. Agora, o que me parece mais importante para discutir hoje, nesse cenário, é que com a ascensão de candidaturas conservadoras à direita, você vê uma acusação de parte da imprensa, de intelectuais, de volta do fascismo. A palavra nazismo e fascismo volta a ser ouvida, principalmente por os intelectuais e jornalistas que resolvem dar cores ideológicas aos movimentos conservadores e de direita, tentando colar neles o fascismo e o nazismo. Você é o biógrafo de um sobrevivente do Holocausto, o Fred Gatt. Nós estivemos com ele. Como sobrevivente do Holocausto, rejeita muito veementemente que o fascismo esteja voltando, o nazismo. Não existe nazismo aqui.
Tem gente da direita, tem gente da esquerda. Quem é da esquerda não concorda com o da direita. Quem é da direita não concorda com quem está da esquerda. E é só isso. É democracia. Holocausto nunca mais. Nazismo nunca mais. Nem comunismo. Porque Stalin matou muita gente, muito judeu. Ele que sabe o que é, que ele viveu aquela experiência, que teve um paralelepípedo jogado na loja do pai dele e ele teve que fugir, ele perdeu os 2 irmãos, os avós, em Auschwitz. Quer dizer, esse assunto para ele não é brincadeira, esse assunto para ele é a vida dele, é o que ele viveu. Ele pode falar em nazismo. Ele tem autoridade. Ele sim sabe. Pode falar porque ele viu... Com Exatamente. 5 anos de idade, o nazismo entrar na vida dele na forma de uma pedra. Exatamente. Quebrando a loja do pai dele. Com a ascensão de candidaturas conservadoras ou de direita, existe uma ascensão do nazismo, fascismo, ou o quanto há de canalha nessa acusação? Totalmente canalha. Essa banalização das palavras, dos termos, fascismo, nazismo, ela já é tão grande, tão recorrente, que existe até a famosa Lei de Goodwin, né, que à medida que uma discussão se aprofunda, as chances de uma das partes acusar a outra de ser nazista é de 100%. Isso. É o que a gente vê o tempo todo. Aquela história de todo mundo que eu não gosto é nazista. Todo mundo que eu não gosto é nazista e desde a segunda intifada, né, desde o ano 2000, que é muito comum você ver a acusação de Israel é um Estado nazista. Sim. Judeus fascistas. Holocausto palestino. Holocausto palestino, gueto de Gaza. Quer dizer, essa banalização dos termos, sempre remetendo à história da Segunda Guerra Mundial, ela, além de imprecisa, que é o óbvio dos óbvios, ela é muito desrespeitosa. Porque quando você conhece a história de um... E feita por gente importante. Recentemente, a Madeleine Albright fez uma declaração... Roger Waters, que está aí no Brasil, né, causando polêmica como sempre, então, é o zero e vezeiro desse expediente vagabundo. Você vê gente como Roger Waters, ou Madeleine Albright, ou outros, chegando a esse nível de irresponsabilidade, quer dizer, para avançar uma agenda progressista ou de esquerda, falar em volta de fascismo, enfim... E profundamente desrespeitoso com a história dessas testemunhas, desses sobreviventes que estão aí até hoje, para contar a sua história, como é o caso do Fred. E que rejeitam essa associação veementemente. Obviamente, porque querer comparar qualquer coisa que se faça hoje, e não que o mundo esteja muito melhor do que estava no tempo da Segunda Guerra, a gente sabe muito bem que na África nesse momento estão acontecendo coisas bárbaras. Nós temos aqui pertinho do Brasil a Venezuela, com pessoas morrendo de fome, famélicas, esquálidas, como nos campos de concentração. Mas nada disso pode ser comparado ao que aconteceu no nazismo. Por uma série imensa de questões, de situações, que, graças a Deus, são irrepetitíveis. Eu acabei de inventar uma palavra aqui, mas, enfim... É a escala da máquina de matar nazista em tão pouco tempo, tão concentrada. Não existe, né? Nada existiu de comparável antes e... Nada existirá depois, que graças a Deus. Que numa conta aproximada matou metade dos judeus da Europa. Né? Mais do que isso. Mais da metade. A proporção foi de 2/3. 2/3. 2/3. Só para você ter uma ideia, a quantidade de judeus que havia antes da Segunda Guerra Mundial só foi alcançada novamente há menos de 10 anos. Isso é para você ver o impacto que o Holocausto causou na quantidade de judeus do mundo. Levou 70 anos para se chegar aos números pré-guerra. E quando a gente fala de genocídio, ninguém está exagerando. Óbvio que houve e ainda há genocídios ao longo da história, do mundo inteiro, como eu estava dizendo, mas o nazismo ele tem características únicas. É claro que isso não dá à tragédia dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial um selo especial, uma etiqueta que os torne mais vítimas do que quaisquer outras vítimas. Isso não existe. De genocídios. Isso não existe. Como os ucranianos na mão do Stalin. Exato, como os armênios anteriormente na mão dos turcos, etc. e tal. Cada genocídio é uma tragédia em si só, cada assassinato político é uma tragédia em si só. Não importa se seja uma pessoa ou 6 milhões de cambojanos na mão do Pol Pot. Assim enfim. Por diante. O que me incomoda muito e que incomoda a um sobrevivente como o Fred e que incomoda qualquer pessoa com um conhecimento mínimo de história, com um mínimo de bom senso dentro da cachola, é essa banalização que se faz dos termos. Porque quando tudo pode ser nazismo, nada é nazismo.
Sim. Compreende? Você dilui... Você dilui a carga histórica, emocional e real das palavras numa sopa de perfídia. Porque eu acho que, principalmente quando você chega e fala que Israel é um Estado nazista, que existem judeus fascistas, etc. e tal, sim, é algo de muito pérfido, porque você pegar o ponto fraco da pessoa e usar contra ela. Isso. Até mesmo se essa ignorar... pessoa faz por merecer algum tipo de crítica, mas por que bater abaixo da linha da cintura? Isso. Entendeu? E desprezando uma percepção básica que hoje quem defende o Estado de Israel no mundo basicamente são os políticos intelectuais conservadores de direita. Exatamente. Né? Quer dizer, a mesma esquerda que é contra Israel e que é tão crítica a postura do Estado de Israel ali no conflito é a mesma que acusa E que se iguala à extrema-direita que até hoje abraça esse mesmo tipo de narrativa. Né? Ainda hoje, infelizmente, existe uma parcela minoritária, mas existe, sim, de uma direita... ultranacionalista, herdeira de ideologias. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o integralismo, né? Existem neo-integralistas que se utilizam daquelas velhas narrativas dos anos 30. Que é um tipo de nacionalismo que é o chamado... O Olavo de Carvalho usa esse termo de uma maneira muito irônica, eu gosto muito, que ele chama de patriotismo geográfico, que é o verdadeiro patriotismo, ou patriotismo positivo, seria quando o orgulho das conquistas culturais de um país, dos seus valores, das suas tradições, né? Que os judeus mesmo, tantos séculos sem o seu próprio país, conseguiram preservar. Exato. Né? Mas existe o patriotismo ou o nacionalismo geográfico, que é aquele assim, independente do que aquele povo construiu em termos de inteligência, cultura, tradição, você quer proteger um território, quase um jogo de war. E as riquezas, o solo, nosso céu é mais azul. Isso. E aí, esse patriotismo geográfico é que seria negativo e seria tão deletério porque ele leva à xenofobia, leva a essa paranoia de que tem agentes infiltrados, espiões dentro de um país, exato, ligados a conluios e planos internacionais, enfim, exato, e inimigos internos. Mas hoje, basicamente, quando se fala em antissemitismo, com a sua vertente antisionista ou não, a gente está falando da esquerda. Agora, também é preciso ser justo. Muito do que a gente entende hoje como uma postura pró-Israel por parte da direita é uma postura que, às vezes, resvala apenas na questão de ser contra a esquerda. Certo. Se a esquerda é contra os judeus, eu serei a favor dos judeus. É o fla-flu. Fla-flu, exatamente. Uma coisa de embate direto. E que precisa ser, às vezes, desenvolvido. Você quer ser pró-Israel? Beleza. Muito bom. Você quer ser pró-Israel em que pontos? Por quê? Por que você é a favor da existência do Estado de Israel? Porque ele é bonito, a bandeira é bacana, porque o povo é simpático? Não é só por aí. A gente tem que entender que Israel é um país fruto de um projeto nacionalista, como outros que houve ao longo do século XIX, a unificação da Península Italiana, a unificação alemã, etc. e tal, mas que hoje é um fato consumado e que apenas quer ter o seu direito de existência reconhecido e ter a serenidade política suficiente para conseguir um acordo de paz com os palestinos e que possibilite uma coexistência pacífica entre aqueles dois povos. Dentro de um Estado, dentro de dois ou dentro de quantos forem necessários. Se a direita quer ajudar mesmo Israel, a melhor coisa a fazer, acho que é o que o Trump está fazendo, é não se meter. É dizer o seguinte, eu não vou dar sugestões, eu não vou ficar metendo meu bedelho. Apesar do Trump ter tido aquele gesto de levar a capital para Jerusalém. Mas aquilo ali foi apenas o cumprimento de uma resolução que já vinha de 20 anos. Sim, né? sim. A questão... E que todos os antecessores prometiam. O Trump não apresentou nenhum projeto de paz para o conflito árabe-israelense até hoje. E eu acredito que não vai apresentar nenhum até o fim do seu mandato. Porque ele simplesmente diz o seguinte, é como o bedel de escola. Vocês já estão grandinhos, eu não vou pegar na mãozinha de cada um de vocês e falar, façam as pazes, crianças. Vocês se virem. Querem brigar, briguem lá fora. Aqui dentro vocês não vão brigar. E eu acho que isso é o que é necessário para uma paz dentro de Israel. E dos territórios palestinos, evidentemente. Que se pare de paternalizar o conflito.
Porque Israel é um país soberano. A autoridade palestina é reconhecida como soberana por uma série de outras nações dentro da ONU, da Comunidade das Nações. Então deixem eles lá se entenderem da forma deles. Eles são inimigos e se conhecem muito bem. O que não é isolacionismo, é apenas o respeito à autonomia. Eu acho que é pragmatismo. Sim. Acho que isso é ser meramente pragmático. Chega, não vamos mais nos meter, porque estamos nos metendo nisso há 20, 30, 40 anos e não tem adiantado nada. Então, vamos lavar as nossas mãos. Sobre essa questão de direita e esquerda, hoje, na visão da comunidade judaica, um candidato mais à direita representa uma situação mais confortável para quem tem laços emocionais, ideológicos, familiares, religiosos com Israel. Eu acho, aí falando de um ponto de vista totalmente pessoal, eu acho que o Bolsonaro, por conta desse posicionamento dele, que já vem de muito tempo, pode vir a ser, se for eleito, um presidente muito interessante para Israel. Ao mesmo tempo, ele vai ter que enfrentar uma situação, como eu estava dizendo no começo, uma situação econômica. Porque você tem dentro dos países árabes um peso comercial que não pode ser desprezado. Trump mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém porque ele está à frente do país mais rico do mundo, da maior força militar do mundo, então ele basicamente mudou porque ele pode mudar. Sim. Não é bem o caso do Brasil. Mas é que eu queria ser muito específico na questão do Jair Bolsonaro, que é o líder das pesquisas e com folga para o segundo turno, então há uma chance razoável dele ser o próximo presidente da República. Tem um episódio muito pouco citado pela imprensa, na visita que ele fez a Israel em 2016, quando ele está no Museu do Holocausto e ele começa uma manifestação de judeus brasileiros em Jerusalém, sim, que começam a hostilizar a comitiva que acompanhava e o próprio Jair Bolsonaro, e se fala que tem um nazista aí dentro, começam a gritar, tem um nazista aí dentro, tem um nazista. O diretor do museu vai ao encontro da comitiva e ao Jair Bolsonaro, querendo saber cadê o nazista, quem é esse nazista que está aqui dentro. Isso não é desrespeitar aquele local de uma maneira inimaginável. Quer dizer, você chegar ali naquele ambiente. Eu já visitei o Museu do Holocausto de Jerusalém, é um lugar lindíssimo, mas também é um lugar de muito silêncio, respeito. Contemplação, né, de reflexão sobre aquela experiência histórica, né, tão dramática. E você leva brasileiros para fazer uma manifestação que, além de desrespeitar o silêncio e a reverência que se faz àquele local e ao próprio objetivo daquele museu, mas a acusação, não, na minha visão, totalmente descabida, tentando associar o deputado que estava fazendo uma visita de homenagem, né, ao país e ao museu e às vítimas do Holocausto, mas se cria uma narrativa onde a direção do museu é avisada, tem um nazista lá dentro, e eles tentam tomar uma atitude, vão lá, conversa, depois se descobre que evidentemente era mentira, mas o Jair Bolsonaro e a sua comitiva têm que sair por uma outra porta de segurança, sair num ônibus blindado. Lamentável. Como é que lamentável. E quem engendrou isso daí, esse não foi um ato isolado, isso tem se repetido ao longo dos tempos, e quem engendrou essa manifestação foi esse mesmo grupo ligado a esses setores do PSOL, do PT, de partidos de esquerda do Brasil, que tentam fazer esse link com os partidos de esquerda de Israel. É preciso também pontuar o seguinte: a esquerda de Israel também está em franca decadência, porque ela se amarrou às narrativas do vitimismo palestino, do vitimismo extremado por parte dos palestinos, que não foi mais aceito pela imensa maioria do eleitorado israelense, que convive e que conviveu durante as duas intifadas com o recrudescimento da violência, com os ataques terroristas, as bombas nos ônibus, os fuzilamentos, os ataques à faca, etc. e tal. Essa facção da esquerda brasileira, da esquerda judaica brasileira, que fez esse ato lamentável na porta do Yad Vashem, fez também algo aqui no Rio de Janeiro da mesma gravidade, que foi quando o deputado Bolsonaro foi fazer uma palestra no Clube Hebraica, eles armaram um verdadeiro pogrom na porta do clube, cercando esses espectadores judeus que estavam se dirigindo ao clube para conhecer o candidato, para ver se ele é nazista mesmo ou não, para ver se ele poderia ser um bom candidato ou não. E são
agredidos verbalmente e fisicamente por esses manifestantes colocados na porta do clube. Isso gerou uma divisão que nunca existiu dentro da comunidade judaica. Como eu disse no começo, a comunidade judaica, os judeus, de uma forma geral, não só no Brasil, no mundo inteiro, são um mosaico de culturas, crenças e ideologias. Mas o que aconteceu a partir desse momento foi uma ruptura radical. Hoje em dia, realmente, você juntou a comunidade em dois grupos diferentes. Uma maioria que observa esse tipo de atitude com choque, e essa minoria cada vez mais radicalizada, cada vez mais perdida nessas banalizações de termos, nessas simplificações e até chegando ao limite possível de forjar ataques, como aconteceu recentemente, com uma pessoa que apareceu com uma suástica, que ela teria sido agredida. Sim, né? Não é a primeira vez que isso acontece, teve um caso na Suíça. Lembra muito o caso da brasileira na Suíça. Né, que supostamente grávida, etc. e tal. Mas essa divisão, às vezes eu me espanto com a própria imprevidência dessas pessoas, porque rachou a comunidade e essa minoria de judeus de esquerda se encontra cada vez mais radicalizada e afastada do restante da comunidade, desacreditada, odiada, porque está colhendo o que plantou, exatamente, e radicalizada no seu discurso. Então, se você entra nas publicações dessa turma nas redes sociais, o que você vê é a mais pura histeria, o mais puro terrorismo psicológico, e eles focam muito na juventude. Existe dentro da comunidade judaica uma tradição de você ter grupos juvenis sionistas que são ligados a correntes políticas de Israel, onde esses garotos são educados dentro da ideologia de cada partido e depois levados a Israel para programas de 1 ano, educacionais, servem exército, conhecem os políticos de lá, etc. e tal. Esses grupos juvenis, de esquerda, majoritariamente, no Brasil você tem 3 atuantes, com mais força, onde há comunidades judaicas, estão cada vez mais isolados, porque se tornaram centros de doutrinação política pura e simplesmente. Quer dizer, a educação sionista, a educação judaica foi relevada a 18º escalão abaixo. E isso choca a comunidade judaica como um todo. Vitor Grimbal, escritor, radialista, intelectual, especialista em questões relativas ao antissemitismo, autor da biografia de Fred Glatt, um sobrevivente do Holocausto, que nós tivemos a honra e o prazer de conversar há pouco. Muito obrigado. Até a próxima. Veja agora o comovente depoimento de Fred Glatt, 90 anos, alemão de nascimento, polonês de origem, há décadas no Brasil. Minha história, minha lembrança, começa com 5 anos, quando meus 2 irmãos mais velhos e eu fomos visitar a lojinha do meu pai, onde ele vendia aviamentos para alfaiates. Isso ainda foi em Berlim? Em Berlim. Você nasceu em Berlim, né? Eu nasci em Berlim. Eu tinha 5 anos, o Heinz tinha 10 e o Bubi, quer dizer, ele era Norbert, mas a gente chamava de Bubi. E o Bubi tinha 12 anos. Quando, de repente, entrou um paralelepípedo pela vitrine e quebrou a vitrine da lojinha. Meu pai gritou para meus irmãos, já para casa, e nós saímos correndo de lá. Logo em seguida nós fugimos de Berlim, fomos para a Bélgica, para a cidade de Antuérpia, porque minha mãe tinha os pais dela morando lá. Meu avô tinha uma pequena loja, numa esquina, metade tabacaria, metade papelaria, material para a escola. E no porão ele tinha uma adega, onde ele importava vinho da Hungria, da França, e não sei mais de onde. Ele importava de 3 lugares. Em 1940, 10 de maio,
às 4 da manhã, fomos bombardeados pela primeira vez pelos nazistas. Não tenho raiva de judeus. O judeu é um homem igual a qualquer outro. Tem bons e tem maus, igual os outros, igual as outras religiões. Não somos diferentes.